34 anos. Apenas 34 anos. Esse foi o tempo que Deus deu para Ayrton Senna transformar o impossível em realidade, antes de tudo desabar em questão de segundos. Neste dossiê de acesso restrito, você vai testemunhar os momentos finais, minuto a minuto, que transformaram um mortal em lenda eterna, e descobrir os relatos sombrios e arrepiantes que, embora amplamente divulgados, ainda geram debates. Era 1º de maio de 1994. O Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, Itália, estava prestes a se tornar um cemitério. Um altar de velocidade que engoliu o maior ídolo que o Brasil já teve. Emocional, a tricampeão mundial, estava ali, aos 34 anos, respirando o mesmo ar que em poucas horas se tornaria sua última inspiração. Mas algo sobrenatural já pairava naquele lugar, um pressentimento que fazia o sangue gelar, que Xuxa Meneghel, sua ex-namorada, sentiria do outro lado do mundo com uma precisão que desafia qualquer explicação lógica. Para você entender a magnitude do que aconteceu naquele domingo maldito, precisa conhecer quem era esse homem. Ayrton Senna não era apenas carne e osso correndo em círculos. Ele era uma entidade, uma força que desafiava as leis da física, um tricampeão mundial que carregava nas costas as esperanças de milhões de brasileiros. Nos domingos dos anos 80 e início dos 90, o Brasil literalmente parava. Ruas vazias, famílias grudadas na TV, corações batendo no mesmo ritmo do motor. Cada ultrapassagem era um grito de guerra, cada vitória era nossa vitória. Mas 1994 foi diferente desde o primeiro dia. Havia algo podre no ar de Imola, uma energia sinistra que poucos conseguiam sentir, mas que estava ali, esperando. Na sexta-feira, 29 de abril de 1994, Rubens Barrichello sofreu um grave acidente durante os treinos livres. E então, no sábado, 30 de abril de 1994, o impensável aconteceu. Roland Ratzenberger foi morto durante os treinos classificatórios. 2 acidentes graves em 2 dias. O destino estava mandando sinais que ninguém quis ouvir. Naquele mesmo sábado à noite, enquanto na Itália o paddock ainda cheirava a morte e gasolina, do outro lado do mundo, Xuxa Meneghel sentia algo que a ciência jamais conseguirá explicar. Ela relatou em seu livro Memórias que teve um pressentimento ruim, tão intenso que a deixou em estado de transe, olhando para uma fogueira como se estivesse vendo o futuro se desenrolar diante de seus olhos. Uma premonição que fazia seu sangue gelar sem motivo aparente. E então chegou o dia. 1º de maio de 1994. O dia que o Brasil descobriu que heróis também morrem. Era amanhã quando Ayrton Senna, um homem de aço que jamais mostrava fraqueza, fez algo completamente fora do normal. Ele ligou para Adriane Galisteu. E naquela conversa revelou uma vulnerabilidade aterrorizante. As palavras que saíram de sua boca foram como punhaladas. Está tudo uma merda, uma merda, uma merda. A morte de Ratzenberger o havia quebrado por dentro. Galisteu, desesperada, implorou para ele não correr. Senna ficou bravo com o pedido, mas sua raiva escondia um medo que ele jamais admitiria publicamente. Horas depois, na pista. A largada. Ayrton Senna no comando. Como um gladiador entrando na arena pela última vez. Curva Tamburello. Em uma fração de segundo, a Williams de Senna perdeu o controle. O impacto foi como uma explosão nuclear no coração de cada brasileiro. O som do metal se despedaçando ecoou pelo mundo inteiro. Enquanto o planeta inteiro prendia a respiração, esperando um milagre que não viria, Xuxa foi acordada com a notícia do acidente. E então aconteceu algo que foge de qualquer explicação racional. Ieria. Ela afirma ter tido a nítida sensação de tê-lo visto na porta e, sem saber porquê, sem nenhuma informação oficial, proferiu as palavras que congelariam o sangue de qualquer um. Devastado. Ele já foi embora. Como ela sabia? Como ela podia ter certeza? Às 18h40 UTC Blos 2, a notícia que destroçou uma nação. Ayrton Senna havia morrido no Hospital Maggiore de Bolonha, Itália. Nosso herói, nosso rei, nosso Ayrton, havia partido para sempre. O que aconteceu depois foi histórico. Luto oficial de 3 dias. 2 milhões de pessoas no Brasil no dia 4 de maio de 1994, chorando como se tivessem perdido um filho. A Fórmula 1, traumatizada, foi forçada a mudar para sempre suas regras de segurança. Mas além das mudanças técnicas, a morte de Senna abriu as portas de um universo sombrio de relatos pessoais e sobrenaturais, histórias que as evidências deste dossiê revelam serem tão impactantes quanto a própria tragédia. E a cronologia desses eventos nos força a refletir sobre as complexas camadas da memória de nosso maior ídolo, que ainda são fonte de interpretação pessoal e controvérsia. Os últimos dias de abril de 1994. O Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola deveria ser apenas mais um palco para a velocidade e a glória. Mas algo sinistro pairava no ar.
O que deveria ser um fim de semana de adrenalina pura estava se transformando em algo muito mais sombrio. Os registros nos revelam uma cronologia aterrorizante, uma sequência de eventos que transformaria Imola em sinônimo de pesadelo. Warriors, sexta-feira, 29 de abril de 1994. O primeiro golpe do destino. Rubens Barrichello, brasileiro e amigo de Ayrton Senna, sofre um grave acidente durante os treinos livres do Grande Prêmio de San Marino. A colisão é brutal. O silêncio que se segue ao impacto ecoa como um presságio. Barrichello sobrevive, mas a tensão já havia fincado suas garras em Imola. Sábado, 30 de abril de 1994. O ar gelou. O que aconteceu neste dia mudaria tudo para sempre. Roland Ratzenberger, piloto, morre em um acidente durante os treinos classificatórios. A batida é devastadora. O ronco ensurdecedor dos motores é substituído por um silêncio que corta a alma. Minutos que parecem eternos se passam até a confirmação chegar como um soco no estômago. Roland Ratzenberger havia morrido. Um piloto morto na Fórmula 1. A preocupação de Senna era exacerbada. Em apenas 2 dias, ele havia presenciado um grave acidente de Rubens Barrichello e a morte de Roland Ratzenberger. A segurança das pistas era uma questão premente. A noite de sábado foi de angústia para o tricampeão. O que se passava na mente do maior piloto do mundo naquele momento? Domingo, 1º de maio de 1994. Manhã do dia da corrida. Poucas horas antes de entrar no cockpit, Senna faz algo que raramente fazia. Ele liga para Adriane Galisteu, sua namorada. Era incomum. Senna nunca se comunicava antes das provas devido à sua concentração. Mas desta vez, ele precisava falar. Precisava desabafar. Está tudo uma merda. Uma merda, uma merda. Mas palavras saem de sua boca como um grito de desespero. O peso da morte de Ratzenberger, o terror do acidente de Barrichello, tudo havia se acumulado no peito do tricampeão como uma bomba pronta para explodir. Galisteu, percebendo a vulnerabilidade na voz do homem que ela amava, faz um pedido desesperado. Não corra. Ele fica bravo. A sugestão o irrita. Mas a vulnerabilidade em sua voz era inconfundível. Ayrton Senna estava inquieto, descontente, assombrado. Mas mesmo com todos os pressentimentos, mesmo com a angústia de quem mais o amava, ele ainda entraria naquele cockpit. A pergunta que permanece é, o que realmente o levou a tomar essa decisão fatal? E o que diabos aconteceu naquela pista amaldiçoada? O dossiê que temos em mãos revela detalhes de um laço que transcendia o comum. Ayrton Senna, o ídolo das pistas, e Xuxa Meneghel, a apresentadora, partilhavam uma conexão que o tempo e a distância não conseguiram apagar. Para entender as premonições que viriam, precisamos voltar no tempo. A cronologia desse relacionamento que desafiaria as próprias leis da realidade. Dramático, os registros mostram que, no início dos anos 1980, Xuxa e Senna se conheceram através de amigos em comum. Eles se viam, conversavam, mas foi em dezembro de 1988 que o romance explodiu em chamas. Tornaram-se um dos casais mais poderosos do Brasil. Eram tempos de holofotes implacáveis, mas a paixão parecia genuína, alimentada por uma sintonia que poucos compreendiam e que poucos jamais compreenderiam. No entanto, a vida sob os olhos vorazes do público e as agendas implacáveis cobraram seu preço sangrento. Em março de 1990, Xuxa e Ayrton Senna terminaram o namoro. Um capítulo se encerrava, mas segundo a própria Xuxa, a história entre eles estava longe de ter um ponto final. Ela descreveu a ligação como profunda, algo que permanecia como uma cicatriz invisível mesmo após a separação. Seria apenas o apego de um grande amor perdido, ou havia algo mais intrínseco, uma ligação que ela própria viria a chamar de outras vidas. Xuxa revelaria, anos mais tarde, que essa conexão se manifestava de formas que desafiavam toda a lógica. Ela afirmava ter uma sintonia especial com o piloto, o que a fazia acertar quando ele venceria corridas ou teria problemas. Uma premonição de sucesso, ou de alerta, que só ela parecia perceber. Como se 2 corações, mesmo distantes, ainda batessem em uníssono através do vazio, mas o que, afinal, ligava Xuxa e Senna de uma forma tão assustadora e inexplicável. O ano era 1994. A noite de 30 de abril, um sábado, enquanto Senna se preparava para o fatídico Grande Prêmio de San Marino, a milhares de quilômetros de distância, Xuxa sentia algo estranho rasgando sua alma. Ela relata em seu livro Memórias ter tido um pressentimento ruim, uma angústia estranha que a dominou como uma garra gelada. Ficou por um longo tempo olhando para uma fogueira, em um estado que descreveu como um transe. Era uma sensação de mal-estar tão forte que parecia um aviso, um grito silencioso do próprio destino. E o emocional Xuxa Meneghel recorda com clareza dolorosa. Eu disse no sábado que segunda iria atrás dele. No domingo ele morreu. Isso ainda fica na minha cabeça. A gente ficou gravando até às 3 da manhã naquele dia,
e eu fui acordada na hora da corrida com várias pessoas me ligando dizendo que Senna havia sofrido o acidente. Então, veio o dia 1º de maio, o dia em que o mundo parou. Enquanto o mundo assistia, paralisado de horror, às imagens da batida na curva Tamburello, Xuxa vivenciava algo ainda mais arrepiante. Ela afirma ter tido a nítida sensação de tê-lo visto na porta, em um instante congelado no tempo, uma imagem vívida, uma percepção tão real que a levou a proferir, de imediato, a frase que ecoaria para sempre: "Ele já foi embora", uma visão que ela descreve como a do espírito de Senna, no exato momento de sua partida física deste mundo. Empathetic, essa experiência, para Xuxa, reforçou sua crença em uma conexão de outras vidas com o piloto, uma sintonia que desafiava a lógica, que ultrapassava as barreiras do tempo e do espaço, e que alertava sobre o destino inevitável de Ayrton Senna. Mas como uma conexão tão profunda pode se manifestar em um momento tão crítico, e o que essa premonição, vinda de Xuxa, significaria para a narrativa oficial da tragédia? O dossiê ainda tem muito a revelar. Naquele sábado fatídico, 30 de abril de 1994, enquanto o mundo da Fórmula 1 ainda tremulava com a morte de Roland Ratzenberger e o acidente brutal de Rubens Barrichello, longe dos motores e da velocidade, uma força invisível começava a se mover. Em uma noite que se arrastou até as entranhas da madrugada, Xuxa Meneghel trabalhava. 3 da manhã. Luzes artificiais, câmeras paradas, mas algo pulsava no ar, algo errado. O cansaço não era a única coisa que devorava sua alma naquela noite. Uma angústia estranha a possuía, um pressentimento que cortava sua pele como lâminas geladas. O ar estava pesado, denso, como se o próprio universo prendesse a respiração. E então, ela viu o fogo. Por um longo e perturbador período, Xuxa se encontrou hipnotizada pelas chamas. Em transe. As línguas de fogo dançavam, projetando sombras que pareciam sussurrar segredos terríveis. Ela se perdia naquele olhar, como se o fogo guardasse respostas para perguntas que ela ainda nem sabia fazer. Mas as chamas apenas consumiam tudo, exceto sua crescente agonia interior. É como se, naquele exato momento, o véu entre os mundos se rasgasse. Xuxa havia amado Ayrton Senna intensamente entre 1908 e 1990, mesmo após o fim, uma conexão sobrenatural os unia. Ela acertava quando ele venceria, quando enfrentaria perigo. E naquela madrugada, algo estava terrivelmente errado. A exatidão do que aconteceu depois é de cortar o coração. Segundo suas próprias palavras, emocional, eu disse no sábado que segunda iria atrás dele. No domingo ele morreu. Isso ainda fica na minha cabeça. A gente ficou gravando até as 3 da manhã naquele dia, e eu fui acordada na hora da corrida com várias pessoas me ligando dizendo que Senna havia sofrido o acidente. Domingo. 1º de maio de 1994. O dia em que Ayrton Senna entraria pela última vez em um carro de Fórmula 1. Xuxa dormia profundamente, exausta. Mas o destino não permite que testemunhas durmam quando a tragédia se desenrola. Não foi um despertador que a arrancou do sono. Foi uma avalanche de terror. O toque incessante dos telefones explodindo em seu quarto, rasgando o silêncio da manhã como gritos de desespero. Cada chamada trazia a mesma mensagem. A mesma notícia se espalhando como fogo na pólvora. Senna havia sofrido um acidente. O que era apenas angústia na noite anterior, aquele transe diante das chamas, agora se materializava em uma realidade que destroçava almas. A premonição havia se cumprido. O pressentimento havia vencido a esperança. Como essa conexão sobrenatural entre Xuxa e Senna se alinha com os eventos daquele dia fatídico, minuto a minuto. A história, lamentavelmente, ainda não havia terminado de sangrar, enquanto a noite de 30 de abril de 1994 sussurrava presságios sombrios. A manhã de 1º de maio rasgou o silêncio com uma tensão que cortava o ar como uma lâmina. Neste dossiê devastador sobre os últimos momentos de Ayrton Senna, chegamos agora às páginas mais íntimas, mais dolorosas, a perspectiva de Adriane Galisteu, a mulher que ouviu o grito de desespero de um ídolo em colapso. Empathetic, Adriane era mais que a namorada de Senna naquele momento apocalíptico. Desde 1993, ela havia se tornado sua confidente, sua âncora emocional. Uma conexão que queimava intensamente há pouco mais de um ano. Ela estava fisicamente distante de Imola, mas o destino a colocaria no epicentro da tempestade emocional que consumia o tricampeão. Os registros revelam algo arrepiante. Senna, um gladiador de concentração sobrenatural antes das batalhas, quebrou seu ritual sagrado naquela manhã maldita. Ele ligou para Adriane. Era 1º de maio de 1994. O relógio marcava as horas finais. Momentos antes da largada do Grande Prêmio de San Marino, a voz que ecoava pelo telefone não era a do conquistador implacável que o mundo conhecia. No circuito, o ar estava envenenado pela morte. Na sexta-feira, 29 de abril de 1994,
Rubens Barrichello havia sofrido um acidente grave. No sábado, 30 de abril de 1994, Roland Ratzenberger morreu nos treinos classificatórios. Devastated, esses fantasmas atormentavam Senna, corroíam sua alma, fazendo-o expressar um profundo descontentamento com o clima tenso no circuito. A linha telefônica se abriu. Segundo o que Adriane Galisteu revelou no documentário Meu Ayrton por Adriane Galisteu, as palavras que explodiram da garganta de Senna foram um desabafo. Está tudo uma merda, uma merda, uma merda. O homem que parecia forjado em aço estava expressando seu profundo descontentamento. Diante daquele tsunami de angústia, Adriane fez o que qualquer pessoa que ama faria. Ela pediu, não corra. Como Senna reagiu? O pedido o deixou bravo ao telefone. Mas essa reação, segundo Galisteu, demonstrava a vulnerabilidade do piloto naquele momento. Aqueles minutos ao telefone revelaram um Senna mais vulnerável, que o mundo raramente via. Quando ele desligou, as palavras "está tudo uma merda" e o pedido de Adriane ficaram suspensos no ar. Mas o que significava sua reação de bravo ao telefone? E como esse momento de descontentamento interior se manifestaria nas curvas mortais de Imola, apenas minutos depois? Era 1º de maio de 1994. Um domingo que começou como qualquer outro no Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola, Itália. Milhões de olhos estavam colados nas telas de televisão ao redor do mundo, acompanhando o Grande Prêmio de San Marino. Ninguém sabia, mas nas próximas horas, o mundo da Fórmula 1 seria despedaçado para sempre. E para o Brasil, o que estava prestes a acontecer seria um golpe que rasgaria o coração de uma nação inteira. Mas esse domingo já carregava o peso da morte. Um grave acidente com Rubens Barrichello na sexta-feira, 29 de abril de 1994. A morte brutal de Roland Ratzenberger no sábado, 30 de abril de 1994, durante os treinos classificatórios. O ar de Imola estava envenenado pela tragédia. Algo sinistro pairava sobre aquela pista. Até Xuxa Meneghel havia sentido essa energia sombria na noite anterior, 30 de abril de 1994. Ayrton Senna, que horas antes havia ligado para Adriane Galisteu, estava profundamente perturbado, gritando ao telefone: "Está tudo uma merda, uma merda, uma merda." Mas mesmo com essa angústia corroendo sua alma, lá estava ele na pista, lutando como um guerreiro pela vitória. O destino mostrou sua face mais cruel. O carro de Ayrton Senna, um Williams, cortava o asfalto em direção à temida curva Tamburello. Mas o que aconteceu naquele instante foi diferente de tudo. Investigative, Building e Voldundo, registros mostram que a coluna de direção do carro falhou. De repente, como se as mãos invisíveis do destino tivessem tomado controle, o veículo desviou abruptamente de sua trajetória, voando em direção ao muro de proteção em uma colisão que ecoou como um trovão pelo autódromo. A imagem congelou. O tempo parou. O carro estava destroçado. Senna, completamente inerte dentro do cockpit. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer rugido de motor, mais ensurdecedor que qualquer grito. A transmissão, que segundos antes pulsava com adrenalina, tornou-se um pesadelo em câmera lenta. O coração do Brasil parou de bater. O mundo inteiro segurou a respiração. Párito. Equipes de resgate explodiram em direção ao local. Os médicos corriam com uma urgência que gelava o sangue de quem assistia. Suas faces diziam tudo. Naive Fopipey, Michael Schumacher, que estava na mesma corrida, revelou que, a princípio, acreditou que Senna teria apenas ferimentos leves, talvez uma perna ou braço quebrado, e que se recuperaria em pouco tempo. Sad, devastating, uma esperança desesperada que logo se transformaria em cinzas. Enquanto isso, longe dali, Xuxa Meneghel assistia à transmissão quando algo inexplicável aconteceu. Ela relatou ter tido a nítida sensação de tê-lo visto na porta, e naquele momento, com uma certeza que a aterrorizou, ela sussurrou as palavras que a assombrariam para sempre. Ele já foi embora. Uma premonição, ou havia forças além da nossa compreensão se manifestando naquele momento de agonia? Chilling. O tempo se arrastou como uma tortura em Imola. Ayrton Senna foi arrancado dos destroços e transportado para o Hospital Maggiore de Bolonha. Lá, uma equipe médica travou uma batalha desesperada contra a morte. Mas o impacto havia sido devastador demais. Horas intermináveis de espera, de orações sussurradas, de uma agonia que dilacerava corações ao redor do mundo. Do final, chegou o momento que ninguém queria enfrentar. Às 18h40 UTC Bloss 2, do mesmo 1º de maio de 1994, o comunicado oficial rasgou o silêncio. Ayrton Senna faleceu no Hospital Maggiore de Bolonha, Itália, sem ter recuperado a consciência. O silêncio assustador de Imola havia se transformado em um luto que envolveu o planeta inteiro. De depreste, devastádio. A vida de um ídolo, aos 34 anos de idade, havia sido brutalmente interrompida.
Mas as respostas sobre as causas, sobre quem carregaria a culpa por essa falha fatal, ainda permaneciam enterradas em mistério, e o impacto dessa perda catastrófica, tanto no esporte quanto na alma de milhões de pessoas, se tornaria uma cicatriz que a história jamais permitiria que cicatrizasse. Dramatic Mirror de maio de 1994. O mundo inteiro testemunha o horror. A Williams azul e branca de Ayrton Senna se desintegra contra a curva Tamburello, fragmentos de fibra de carbono cortando o ar como lâminas. Mas para Xuxa Meneghel, a tragédia já havia começado horas antes. À noite de 30 de abril, enquanto o Brasil dormia, uma mulher permanecia desperta, atormentada por algo que não conseguia nomear. Xuxa Meneghel, que havia amado Senna com uma intensidade que transcendia o físico entre 1988 e 1990. Sentia suas entranhas se contorcerem de angústia. Ela ficou hipnotizada, olhando fixamente para as chamas de uma fogueira, como se estivesse recebendo sinais de outro plano. Um pressentimento glacial invadiu seu peito, um alerta silencioso que fazia seu coração acelerar sem motivo aparente. Algo terrível estava se aproximando. O tempo não perdoa. A manhã seguinte trouxe um cenário apocalíptico em Imola. Barrichello havia quase morrido dias antes. Ratzenberger jazia no necrotério desde sábado. E Xuxa, exausta após uma madrugada de gravação até às 3 da manhã, foi surpresez arrancada do sono por um coro desesperado de telefonemas. Eu disse no sábado que segunda iria atrás dele. No domingo ele morreu. Ela revelou, com a voz carregada de culpa. Isso ainda fica na minha cabeça. As imagens se espalhavam como vírus pelas televisões do planeta. A batida seca, o silêncio mortal que se seguiu. O carro imóvel, como um caixão azul sobre o asfalto. Xuxa estava ali diante da tela, absorvendo cada segundo da destruição do homem que ainda habitava seus sonhos. E então, aconteceu algo que desafia qualquer explicação racional. No exato instante em que as câmeras mostravam Senna sendo retirado dos destroços, Xuxa foi atingida por uma visão que a marcaria para sempre. Com a clareza cristalina de quem vê o impossível, ela teve a nítida sensação de tê-lo visto na porta. Não era memória. Não era imaginação. Era uma presença física, palpável, olhando diretamente para ela. Suas palavras saíram como um sussurro profético. Ele já foi embora. Mas o que significava essa frase devastadora? Para Xuxa, aquela não era uma alucinação causada pelo choque. Era a manifestação do espírito de Ayrton Senna se despedindo. A confirmação de uma conexão que ela descrevia como de outras vidas. Uma sintonia sobrenatural que a fazia prever suas vitórias e derrotas com precisão assustadora. Como uma ligação tão intensa, tão visceral, podia ser sagurtada de forma tão brutal. Como o universo permitiu que essa conexão cósmica fosse destroçada em uma fração de segundo. Mas a experiência mística de Xuxa não foi a única manifestação extraordinária daquele domingo maldito. E as últimas palavras de Senna foram direcionadas a outra pessoa que mudaria para sempre a forma como entendemos seus momentos finais. Em 1º de maio de 1994, o mundo parou de respirar. A notícia cortou o ar como uma lâmina gelada. Ayrton Senna, aos 34 anos, havia partido no Hospital Maggiore de Bolonha, na Itália. O Brasil desabou. Literalmente desabou. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Era o som de corações se despedaçando em uníssono por todo o país. O governo brasileiro decretou 3 dias de luto oficial. Mas 3 dias. Em emocional. 3 dias eram nada para uma dor que duraria décadas. As ruas se esvaziaram como se a própria vida tivesse sido sugada delas. Bandeiras tremulavam a meio mastro, mas era o espírito de uma nação inteira que havia sido baixado. O corpo de Ayrton Senna retornou ao Brasil, carregando consigo o peso de milhões de lágrimas. Mas o que aconteceria no dia seguinte? Ninguém estava preparado para testemunhar a magnitude daquilo. 4 de maio de 1994. Uma quarta-feira que se tornaria eterna na memória brasileira. 2 milhões de pessoas. Deixe esse número penetrar em você. 2 milhões de almas humanas se derramaram pelas ruas, criando uma maré de corpos e lágrimas que se estendia até onde os olhos alcançavam. Era como se o país inteiro tivesse se materializado em um só lugar para dizer adeus ao seu herói. Honras de chefe de Estado foram prestadas, uma dignidade reservada apenas aos maiores. Mas por trás dessa cerimônia majestosa, nos bastidores desse teatro de luto nacional, dramas pessoais sangrentos se desenrolavam longe dos olhos da multidão. Conflicted, e então o contraste que partiria corações de uma forma completamente diferente. De um lado, Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos, ex-namorada de Senna entre 1988 e 1990, caminhava em posição de destaque no cortejo. Ela estava ali, próxima à família, abraçada pela aceitação e pelo reconhecimento de seu lugar na história de Ayrton. Mas do outro lado da moeda, havia Adriane Galisteu, a mulher que era sua namorada na época e que se tornaria sua tragédia invisível.
Ela foi mantida à distância do caixão, como se fosse uma estranha, como se seu amor fosse uma mancha a ser escondida da narrativa oficial. Galisteu sentia que sua presença era indigesta para a família. Imagine a crueldade desse momento. Perder o amor da sua vida e, no mesmo instante, ser expulsa da própria dor. Anos depois, com a voz ainda cortada por essa ferida que nunca cicatrizou, Adriane Galisteu declararia: "Sofro um apagamento não é de agora, é da vida inteira. Mas eles não vão conseguir me apagar. Podem contar uma história muito diferente da que eu vivi, mas eu estou viva para contar a minha versão." Essa declaração revela a profundidade do abismo que se abriu naquele dia. Por que a namorada do momento foi tratada como uma intrusa em sua própria tragédia? O que motivava esse cruel distanciamento? E que segredos sobre a vida íntima de Ayrton Senna estavam sendo enterrados junto com ele? A resposta, como tudo neste dossiê, está escondida nas camadas mais profundas de uma história que o Brasil ainda não está pronto para enfrentar completamente. Imagine estar correndo a 300 km/h e quando de repente você testemunha a história sendo dilacerada diante dos seus olhos. Os registros daquele 1º de maio de 1994, em Imola, nos revelam a perspectiva devastadora de um jovem piloto alemão chamado Michael Schumacher, um homem que, sem saber, estava prestes a carregar o peso de uma tragédia para o resto da vida. Ele estava ali devorando cada curva, lutando por cada milímetro de asfalto quente, quando o impensável aconteceu. O Williams de Ayrton Senna se estilhaçou contra a barreira de Tamburello, e o mundo da Fórmula 1 começou a desmoronar. No calor sufocante daquele momento, com a adrenalina queimando suas veias e o caos se desenrolando como um pesadelo em câmera lenta, Schumacher, inicialmente, se agarrou à esperança. Segundo o dossiê, a mente desesperada do jovem Michael acreditou que Senna teria sofrido apenas ferimentos leves como uma perna ou braço quebrado. Ele imaginou que em pouco tempo o tricampeão estaria de volta às pistas sorrindo invencível como sempre. Mas a realidade era um monstro faminto esperando para devorar essa inocência. Os minutos se transformaram em horas eternas. As notícias que chegavam aos boxes eram como punhaladas sucessivas no coração do automobilismo mundial. Primeiro, Senna estava em coma. Depois, o silêncio mortal. E, finalmente, o anúncio que partiu almas ao meio. A confirmação da morte de Ayrton Senna naquele mesmo dia, no Hospital Maggiore de Bolonha. Emotional. Para Michael Schumacher, essa tragédia não foi apenas a perda de um adversário. Foi como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo de seus pés e o forçado a questionar tudo. Cada volta, cada ultrapassagem, cada segundo de sua existência nas pistas. Aquele final de semana amaldiçoado, que também havia ceifado a vida de Roland Ratzenberger apenas um dia antes, deixou cicatrizes invisíveis na alma de Schumacher. Ele precisava de respostas que ninguém poderia dar. O dossiê preserva as palavras dilacerantes de Michael Schumacher, anos mais tarde. Naquele final de semana, em que também morreu o Roland Ratzenberger, pensei muito sobre o que a Fórmula 1 e o automobilismo significavam para mim. Esta foi uma das razões por que não fui ao funeral do Ayrton. Precisava saber se o esporte ainda me traria alegria. Candide, uma confissão brutal de um homem que se viu cara a cara com a morte e teve que escolher entre fugir ou enfrentar seus próprios demônios. Ele não foi ao funeral, não por desrespeito, mas porque estava lutando uma batalha silenciosa dentro de si mesmo. É crucial esclarecer algo que tem sido distorcido ao longo dos anos. Ao contrário de boatos sombrios que circularam como vírus, Michael Schumacher nunca revelou um detalhe bizarro sobre a batida de Ayrton Senna que as câmeras não teriam captado. Suas declarações sempre se concentraram na dor crua do luto e na reflexão sobre a segurança no esporte. Nenhuma evidência nos registros indica o contrário. A tragédia de Imola forçou não apenas um piloto a questionar sua alma, mas obrigou todo um esporte a olhar no espelho e encarar suas falhas mortais. Mas será que essa reflexão sangrenta seria suficiente para impedir que outras vidas fossem sacrificadas no altar da velocidade? A memória de Ayrton Senna é permeada por narrativas pessoais e controversas que desafiam a simplicidade da história oficial. E um dos capítulos mais debatidos nessa memória é o de Adriane Galisteu. A mulher que viveu os últimos 45 dias ao lado do maior ídolo do Brasil e que depois foi sistematicamente apagada da história. Mas por que essa tensão? A própria Galisteu tem uma teoria. Dramático, voltemos àquela manhã amaldiçoada de 1º de maio de 1994. Imola, Itália. Um domingo que já cheirava a tragédia. E então acontece algo que quebra todos os rituais de Senna. Ele liga para Galisteu antes da corrida. Algo que ele nunca fazia. Sua concentração era sagrada e intocável. Mas naquele dia, segundo o relato de Galisteu em seu documentário Meu Ayrton por Adriane Galisteu, o desespero transbordava pelo telefone. Está tudo uma merda. Uma merda, uma merda. As mortes já pairavam sobre Imola. Roland Ratzenberger havia morrido no dia anterior.
30 de abril de 1994. Rubens Barrichello quase morreu na sexta-feira, 29 de abril. E então Galisteu faz algo que deixa Senna bravo. Ela implora para ele não correr. Um pressentimento? Um aviso do destino? Se o aviso... Aquelas foram as últimas palavras entre eles. Para sempre. 4 de maio de 1994. O Brasil chorava seu herói morto. Milhões se preparavam para o funeral de estado de Ayrton Senna. Mas enquanto o país inteiro prestava suas homenagens, nos bastidores dessa despedida histórica, um notável distanciamento estava em andamento. Adriane Galisteu, a mulher que conhecia o Senna fora das pistas, estava sendo brutalmente isolada. Os registros são impiedosos. No velório, Galisteu foi mantida longe do caixão, longe da família, como uma estranha, como uma intrusa em sua própria dor. Enquanto Xuxa Meneghel, uma ex-namorada do passado, tinha lugar de honra no cortejo, Adriane era tratada como se nunca tivesse existido. Era como se a família Senna estivesse reescrevendo a história em tempo real, apagando os últimos capítulos da vida de Ayrton com uma precisão cirúrgica. Mas Adriane não se curvou ao silêncio. Anos depois, em entrevista à Jovem Pan, ela detonou essa farsa. Sofro um apagamento não é de agora, é da vida inteira. Mas eles não vão conseguir me apagar. Podem contar uma história muito diferente da que eu vivi, mas eu estou viva para contar a minha versão. Uma declaração de guerra, uma recusa em desaparecer. Ela revela sua teoria. A família não conseguia aceitar o Senna fora das pistas que ela conheceu. Um Ayrton mais humano, mais real, talvez menos perfeito do que a imagem dourada que queriam preservar para a eternidade. Em 1994, ainda no calor da tragédia, Adriane contra-atacou. Lançou Caminho das Borboletas, Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna, sua versão, sua verdade. O livro, hoje esgotado, vale fortunas em sebos, prova de que o público nunca esqueceu sua perspectiva, por mais que tentassem enterrá-la. Mas a pergunta que assombra permanece. Por que Adriane Galisteu era tão indigesta para a família Senna? Seria o Senna fora das pistas que ela conheceu o motivo para esse distanciamento implacável? A poeira assentou em Imola, mas o silêncio que se seguiu ao impacto de Ayrton Senna na curva Tamburello, em 1º de maio de 1994, era apenas o prelúdio de uma busca que consumiria anos e que revelaria segredos enterrados no metal retorcido. Enquanto o mundo sangrava lágrimas, os olhos implacáveis da justiça italiana se voltavam para os destroços do carro Williams, como abutres famintos por respostas. O que diabos havia acontecido naquele instante que estilhaçou a história da Fórmula 1 para sempre? Que segredos mecânicos mortais o metal destroçado guardava em suas entranhas? Os registros revelam que investigações foram iniciadas rapidamente. Não era apenas mais um acidente de corrida, e cada peça do carro seria dissecada sob uma lupa forense impiedosa. Era um caso de grande repercussão, exigindo uma análise técnica profunda. Novembro de 1996. Um passo que faria o chão tremer sob os pés da equipe Williams. O promotor Maurizio Passarini acolheu uma denúncia que indicava negligência na reparação da coluna de direção do carro de Senna. Este detalhe técnico se revelaria a causa fatal do acidente. Seria possível que uma simples modificação pudesse ter assinado a sentença de morte de Ayrton? As evidências foram sendo colhidas. A cronologia dos fatos cortava como uma lâmina. A coluna de direção havia sido modificada. Mas essa adaptação seria a causa oculta por trás da tragédia? Dramatic. 13 anos. 13 longos anos de agonia, de questionamentos, de noites sem sono. E então, em 2007, a Suprema Corte italiana finalmente cravou sua adaga no coração da verdade. O acidente de Senna, segundo a Corte, foi causado pela quebra da coluna de direção de seu carro Williams. A responsabilidade por essa falha foi atribuída a modificações mal projetadas e executadas. E o nome apontado como responsável foi Patrick Head, da equipe Williams. Essa conclusão legal trouxe uma clareza que queimava como ácido, mas também deixou uma pergunta que perfurava a alma. Essa decisão trouxe realmente justiça ou apenas mais dor? Embora a justiça tenha apontado um culpado pela falha mecânica, ninguém foi preso, conforme os registros judiciais mostram. Mas a morte de Ayrton Senna não foi um sacrifício em vão. Ela se tornou o catalisador de uma revolução que salvaria gerações futuras. Essa tragédia impulsionou mudanças drásticas nas medidas de segurança da Fórmula 1, tornando o esporte muito mais seguro. O legado de Senna transcendeu as pistas, contribuindo para um esporte mais seguro. Mas a que preço essa segurança foi comprada? Com o sangue de um rei? E o dossiê de acesso restrito que você está examinando agora nos arrasta para um abismo onde a realidade se dissolve. Um lugar sombrio onde o tangível e o inexplicável se entrelaçam de forma perturbadora. É aqui que a cronologia fria dos fatos colide violentamente com sensações que desafiam toda a lógica humana. E no epicentro desse fenômeno sobrenatural,
uma figura que carregava uma conexão visceral com Ayrton Senna, Xuxa Meneghel. O relacionamento dos dois, que incendiou os corações de dezembro de 1988 a março de 1990, deixou cicatrizes invisíveis que transcendiam o tempo e o espaço físico. Mas o que aconteceu quando essa conexão se manifestou de uma forma que faria seu sangue gelar, nos dias malditos que antecederam a tragédia? Era a noite amaldiçoada de 30 de abril de 1994. Milhares de quilômetros distante de Imola, Xuxa mergulhava em uma angústia que a devorava por dentro. Segundo suas próprias palavras, cravadas em seu livro Memórias, e em entrevistas que arrepiam a alma, ela foi consumida por um pressentimento ruim que a aterrorizava. Sentada como uma estátua, olhando fixamente para as chamas hipnotizantes de uma fogueira, em um estado que ela descreveu como um transe sobrenatural, uma sensação estranha e avassaladora a possuiu completamente. E eu disse no sábado que segunda iria atrás dele. No domingo ele morreu. Isso ainda fica na minha cabeça, revelou Xuxa, expondo como essa premonição diabólica a consumiu até às 3 da manhã. Uma certeza gelada de que algo catastrófico estava rasgando o véu entre os mundos, mas sem nome, sem forma. Era essa sombra da morte se aproximando silenciosamente. Dramatic. Então o dia 1º de maio de 1994 explodiu como uma bomba. O mundo inteiro ficou paralisado diante das televisões para o Grande Prêmio de San Marino. Xuxa foi brutalmente arrancada do sono com o choque devastador da notícia. Senna havia sofrido o acidente. E foi nesse momento exato, enquanto as imagens da batida perfuravam a alma de milhões ao redor do globo, que ela teve uma experiência que desafia toda a compreensão humana. Ela relata ter tido a nítida sensação de tê-lo visto na porta, um vislumbre fantasmagórico quase divino, e com uma certeza que faria seus ossos tremerem, proferiu as palavras que ecoariam pela eternidade: ele já foi embora. Ela estava absolutamente convencida de que tinha visto o espírito de Senna, uma confirmação arrepiante daquela conexão que ela sentia ser de outras vidas. Por muito tempo, o título explosivo deste dossiê, Xuxa vazou a premonição assustadora antes da morte de Ayrton Senna, ocultado da TV, alimentou teorias que incendiaram a imaginação popular. Uma conspiração sinistra, uma verdade inconveniente enterrada nas sombras, a evidência enterrada nos registros que devoramos, revela uma história completamente diferente. Longe de serem ocultadas da TV, essas revelações sobrenaturais foram amplamente expostas em sua autobiografia e em programas de televisão, tornando-se parte sangrenta da narrativa pública sobre a morte de Senna e a conexão mística entre os dois. Elas nunca foram um segredo guardado a 7 chaves, mas sim um testemunho visceral que se tornou público, parte do legado emocional que assombra a memória de Senna. Xuxa sempre jurou ter uma sintonia paranormal com o piloto, uma capacidade sobrenatural de acertar quando ele triunfaria ou mergulharia no abismo. Essas premonições, embora subjetivas e profundamente íntimas, são parte inegável da história documentada de Ayrton Senna, adicionando uma camada de mistério que penetra até a medula e uma dimensão espiritual à sua já complexa trajetória. Mas o que essas visões fantasmagóricas realmente significam para a interpretação do trágico veredito daquele 1º de maio amaldiçoado? E como a percepção pública de Senna foi moldada para sempre por essas revelações sobrenaturais, muitas vezes misturadas com o luto devastador e a busca desesperada por respostas que transcendiam os fatos técnicos frios? O dossiê sobre Ayrton Senna está prestes a ser fechado, mas a sua última página revela uma verdade perturbadora. Nem tudo pode ser arquivado em pastas de evidências. A Suprema Corte Italiana, em 2007, cravou o veredito que ecoou pelo mundo: a quebra da coluna de direção, resultado de modificações mal projetadas e executadas, foi a falha mecânica que ceifou a vida do nosso maior ídolo. Patrick Head, da equipe Williams, foi apontado como o responsável. Mas será que um dossiê, por mais completo que seja, pode realmente conter todas as peças de uma história tão visceralmente humana, tão entrelaçada com sentimentos que desafiam a lógica fria dos fatos? Nosso acesso restrito a esses registros proibidos nos permitiu mergulhar além das pistas, e o que encontramos vai arrepiar sua alma. Xuxa Meneghel, na noite fatídica de 30 de abril de 1994, foi tomada por algo inexplicável. Uma angústia estranha, um pressentimento sombrio que a consumiu enquanto olhava para uma fogueira. 24 horas depois, enquanto as imagens daquela batida dilaceravam o coração do Brasil, ela teve a nítida sensação de tê-lo visto na porta, sussurrando: ele já foi embora. Emocional, uma premonição que Xuxa, em seu livro Memórias, ligou a uma conexão de outras vidas. Como conciliar a frieza brutal do diagnóstico do legista com a intensidade arrebatadora de uma visão que desafia toda a razão? Mas o dossiê guardava segredos ainda mais devastadores. Adriane Galisteu. Minutos antes da largada em Imola, 1º de maio de 1994,
Ayrton Senna fez aquela ligação que mudaria tudo para sempre. Suas últimas palavras, seu desabafo desesperado: está tudo uma merda, uma merda, uma merda. Empathetic. Um pedido angustiante para não correr, que ele, segundo Galisteu, não gostou de me ouvir. E após a tragédia, veio a amargura do apagamento total. Galisteu foi brutalmente silenciada, sentindo-se indigesta para a família Senna. Passionati de Seda, no livro Caminho das Borboletas, de 1994, revela um Senna fora das pistas que a família, talvez, não quisesse que o mundo conhecesse. Uma história que expõe como a dor da perda pode ser tão dilacerante quanto as relações em vida. E Michael Schumacher? Ele estava lá, na mesma pista amaldiçoada, testemunhando o nascimento do legado que Senna deixaria gravado para sempre. Emocionou. Schumacher confessou que a tragédia o fez pensar muito sobre o que a Fórmula 1 e o automobilismo significavam para ele, chegando a questionar sua própria carreira. Precisava saber se o esporte ainda me traria alegria, revelou ele, segundo fontes do jornal Süddeutsche Zeitung de 2006. A reação de um futuro campeão mostra o impacto devastador, sem precedentes daquele dia maldito. A Fórmula 1 foi transformada para sempre depois de 1994, com medidas de segurança que, ironicamente, garantiram a vida de tantos outros pilotos que vieram depois. O veredito judicial fechou um capítulo, mas as emoções e as reverberações humanas continuaram ecoando e ainda ecoam hoje. A memória de Ayrton Senna, o tricampeão que nos foi arrancado aos 34 anos naquele 1º de maio de 1994, pulsa viva em nossas veias. Não apenas pelas conquistas gloriosas nas pistas, pela velocidade transcendental e pela paixão que incendiou milhões de brasileiros. 2 milhões de pessoas que acompanharam seu funeral em 4 de maio de 1994. Empathetic, mas também pelas histórias humanas e emocionais que o envolvem como um manto sagrado. Pelas premonições arrepiantes de Xuxa, pelas relações devastadoramente complexas de Galisteu, pelas reflexões profundas de Schumacher. Elas coexistem com os fatos técnicos e judiciais, tecendo uma tapeçaria rica, contraditória, absolutamente magnética. Algumas dessas histórias permanecem no campo da interpretação pessoal, da controvérsia eterna, e talvez nunca encontrem evidência palpável para serem arquivadas. Emocional, mas é exatamente essa dualidade que o torna tão inesquecível, tão eternamente presente em nossas almas. O dossiê de Ayrton Senna está sendo lacrado, o que ainda se esconde, além dos vereditos e das premonições, no coração pulsante da lenda que ele se tornou para toda a eternidade.